Primeiro nós vamos fazer uns exercícios sobre o assunto da última aula, que foi combinações lineares, dependência linear, né? Saber quando dois vetores são LI, LD. Depois eu vou falar sobre um conceito importante, que é o conceito de subespaço vetorial, né? E finalmente nós iremos fazer exercícios sobre isso, e aí por hoje a gente vai concluir assim, certo? Vamos lá então. Em primeiro lugar, vamos fazer alguns exercícios sobre dependência linear. Esses exercícios todos, eles são do capítulo 1, tá? Dessa referência 2 que nós estamos adotando para quem ainda não se ligou. Estamos usando esse livro aqui, ó, do Steinbrück Winterli, né? E Introdução à Álgebra Linear, a capítulo 1 ainda, certo? E vamos fazer exercícios deste capítulo 1, certo? Primeiro sobre dependência linear, que é o que nós conversamos na aula anterior, tá? Deixa eu só duplicar aqui. Perdão. Então vamos lá. Os problemas 9 a 10, esses dois problemas aqui embaixo, se referem aos vetores μ, que é esse vetor aqui, 2, menos 3 e 2, e o vetor v, que é menos 1, 2 e 4, do R3. Então nós estamos trabalhando no R3, ele é o nosso espaço vetorial. Espaço vetorial R3. Ainda não falei sobre base e dimensão com vocês, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o exercício 9. Ok, exercício 9 é o seguinte. Escreva o vetor W como uma combinação linear de μ e v. Aí a gente pega aqui o W, né? E diz que ele vai ser C1 vezes μ e C2 vezes v. Aliás, eu acho que seria Ni, né? Porque ele está usando letra grega, então esse eu acho que não seria um V, seria um Ni. Acho que essa é a intenção dele, que é essa letra que parece um V, mas na verdade ela é assim, ó. Eu não sei se é sorvete, não. Eu acho que é essa juventude aqui da rua, com as suas brincadeiras de jovens. Boa noite, Emerson. Olha, pela característica do som, eu acredito que seja de fato uma vuvuzela. Então, a gente está fazendo exercício aqui. É dado esse vetor mi, que é 2 menos 3 e 2, e ni, que é menos 1, 2 e 4. Aí a pergunta é, escreva o vetor w como combinação linear deles. Aí, né, se a gente for chato com a língua portuguesa, tá aqui a resposta, eu já escrevi, né? Mas na verdade, a questão não termina aqui. Se a gente quiser ser engraçado, ela termina. Mas a verdadeira pergunta é, quais devem ser essas constantes C1 e C2 que transformam essa combinação linear no vetor W, certo? É a Copa chegando. Que inferno, né? Boa noite, Lucas. Brincadeira, amo a Copa. Então, o nosso objetivo é encontrar essas constantes C1 e C2 aí, que vão transformar esse vetor W numa combinação linear de μ e Ni. Então, o que a gente faz? A gente substitui os três. O W, ele é 7 menos 11 e 2, 7, vírgula, menos 11 e 2. Depois tem o C1, aí a gente substitui o Mi, né? Quem é o Mi? É 2, menos 3 e 2. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está dando para entender o que eu estou fazendo? Alguma dúvida? Vocês podem ir me interrompendo logo de cara, assim que aí a gente já vai esclarecendo tudo desde o início. E eu substituí o vetor Ni, que é menos 1, 2 e 4. Uma questão? Bom, se houver questões, eu estou aqui. Então vamos lá. Agora, o que a gente faz? A gente vai juntar
esse segundo membro todo num vetor só e comparar com esse vetor do primeiro membro aqui, certo? Então o do primeiro não vai mudar. O do segundo, a gente pode distribuir esse C1, né? Que nós já estudamos isso bastante, né? E distribuir o C2 aqui. E depois somar os dois, tá? Então resulta... Você não lembra o que era o C1? Certo. É porque o problema não dá, justamente. Justamente, ó. A gente quer... O problema pede assim, escreva o vetor W, né? Que é esse vetor aqui que eu circulei de verde aqui, como combinação de μ, tá? Então, para escrever como combinação, tem que existir certas constantes que não são dadas no problema, mas que a gente tem que supor que tem, que eu chamei de C1 e C2, entendeu? Então, o W ele vai ser alguma coisa vezes μ mais alguma coisa vezes Ni. Aí eu apenas chamo esse alguma coisa de C1 e C2. Poderia ser o nome que tu quisesse, certo? Aí a gente vai justamente descobrir quem deveriam ser esses C1 e C2, se for mesmo possível fazer isso. Que a princípio a gente nem tem nenhuma garantia de que de fato vai ser possível, né? Mas vamos lá. Então fica 2C1 menos 3C1, 2C1 e no outro lá, menos C2, 2C2 e 4C2. Boa noite, Jonatas. Beleza, pessoal? Então agora, o próximo passo é somar esses dois vetores aqui. Vocês que chegaram agora, eu estou fazendo um exercício do livro, né? Que é escrever um vetor como combinação linear dos outros, tá? Referente à aula passada. Então vamos lá, o W ele vai ser 7 menos 11, 2. Continuando a questão 9. Tá? Então ele vai ser a soma desses dois vetores aqui. Então vai ficar 2C1 menos C2 na primeira coordenada, né? Depois, menos 3C1 mais 2C2. E na última, vai ficar 2C1, que é a terceira coordenada do primeiro vetor, somado com 4C2, perdão, terceira coordenada, mais 4C2, que é a terceira coordenada do outro vetor. Agora nós temos que igualar... boa noite, Luciano, eu acho. Se eu li direito. A gente tem que igualar componente a componente, isso. Então, igualando componente a componente, a primeira vai ficar 7 igual a 2C1 menos C2. A segunda vai ficar menos 11 igual a menos 3C1 mais 2C2. E a terceira vai ficar 2 igual a 2C1 mais 4C2. Foi alguém falou que não ia ter, Luciano? Ou eu falei? Não lembro de ter falado que não ia ter. Bom, mas tudo bem, estamos aqui. Então, olha só, pessoal, a gente aparentemente tem um problema, porque tem 3 equações e 2 incógnitas. Então, talvez não seja possível resolver esse sistema. Vamos ver se é possível ou não.
Vou fazer o seguinte. Como são duas incógnitas só, a gente só precisa de duas equações. Então vamos escolher a primeira e a terceira, né? E vamos resolver, tá? E depois de resolver, nós vamos verificar, melhor dizendo. Deve ter sido um mal entendido, não acho que não foi má intenção de ninguém não. Porque teve um colega de vocês que veio me pedir para não dar aula porque a fila estava grande. Aí logo depois ele falou: "Não, mas cancelou a fila". Aí eu acho que nesse meio tempo pode ser que alguém tenha ouvido que não ia ter e acabou sem querer acabou espalhando. Mas acontece, né? Beleza, então a gente vai usar a primeira e a terceira equações, vamos resolver esse sistema e verificar se as soluções satisfazem a segunda, né? A segunda equação, certo? Vamos ver. Então vamos resolver esse sistema da primeira e da terceira equação aí. 7,2 menos 1, 2,24. Equações 1 e 3, é isso? Exatamente. Exatamente, foi isso que aconteceu. Eu achei graça, eu estava respondendo. Então vamos subtrair essa equação 1 da 2, né? Vamos fazer então 1 menos 2. Subtraindo 1 menos 2 vai ficar 7 menos 2 do lado esquerdo. Aí fica 2c1 menos 2c1 do lado direito, né? Menos c2 menos 4c2. Só para quem não entendeu o que eu fiz, eu subtraí as equações. Eu peguei a primeira equação e subtraí da segunda. Subtraí aqui, ó. Então 7, 2c1 e menos c2 é da primeira equação. Aí eu subtraí, então eu troquei o sinal de tudo da segunda. O que era 2 aqui virou menos 2 bem aqui. O que era 2c1 virou menos 2c1. O que era 4c2 virou menos 4c2. Então vai ficar 5. Aqui esses dois vão se cancelar, né? Que o objetivo de subtrair as equações era esse, era cancelar esse com esse. 5 igual a menos 5c2. Então, passando menos 5 dividindo, c2 igual a menos 1. Agora vamos substituir esse c2 Vamos substituir esse C2 na segunda equação, na primeira equação, por exemplo. Certo? Então, fazendo isso, fica 7 igual a 2C1 menos o C2, que agora eu vou substituir por menos 1. E já tem o menos da equação, aliás, na equação 1. Substituir na equação 1, não na equação 2. Certo? Então fica 7 igual a 2C1 mais 1, passa o 1 subtraindo, 6 igual a 2C1, passo 2 dividindo, C1 igual a 3.
Tudo bem, Caroline, não se preocupe. Eu sei que essas coisas, infelizmente, fazem parte. Ok, pessoal? Então, a gente teoricamente já resolveu. Agora a gente só precisa ver. Na verdade, essa equação que eu escrevi chamar de 2, na verdade, ela é a terceira. Não, é porque é assim, esse aqui é um sistema de duas equações com duas incógnitas, né? E eu tô resolvendo assim, a gente subtraiu uma equação da outra e com isso a gente conseguiu eliminar o C1, bem aqui onde eu estou circulando aqui, ó. O C1 sumiu. Então a gente conseguiu determinar o C2. Agora a gente precisa determinar o C1. Como é que faz isso? A gente tem que substituir o C2 em qualquer uma das duas equações, que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então a gente substituiu aqui, na primeira no caso. Então ficou 7 igual a 2C1 menos da fórmula. Aí eu substituí C2 igual a menos 1 que a gente tinha acabado de encontrar, entendeu? Aí ficou menos 1, virou uma equação em C1. Né? Daí eu só resolvi, que no caso seria uma equação do primeiro grau. Aí deu 3. Não sei se eu consegui falar o que tu queria saber. Tá. Ok, pessoal. Então tá bom. Agora a gente precisa verificar se essas constantes satisfazem a segunda equação, né? Só esqueci de numerar. Essa daqui seria a equação 1, 2 e 3. Tá. Agora a gente precisa verificar. Desculpa aí, pessoal, deu uma sensação esquisita. A gente precisa verificar a segunda equação se ela serve. Boa noite, Felipe. Se ela serve com essas duas respostas que a gente tem aí. Vamos ver. Então o que a gente tem é o seguinte, a gente encontrou esses valores de C1 e C2, né, que deu 3 e menos 1. Nós encontramos C1 igual a 3, C2 igual a menos 1. E a equação 2, ela diz o seguinte, ela diz que menos 11 é igual a menos 3C1 mais 2C2. Então vamos substituir para verificar se vale. Então substituindo menos 3C1 mais 2C2 vai ficar menos 3 vezes o C1 que é 3, mais 2 vezes o C2 que é menos 1. Então isso vai dar menos 9, menos 2 que é de fato menos 11. Então isso é um ok. Tá? Então isso significa que de fato as coordenadas são C1 igual a 3 e C2 igual a menos 1. E portanto a gente pode dizer como resposta final, já que W é C1μ mais C2μ, então W vai ser 3 vezes o vetor μ
menos 1 vezes o vetor ni. Então essa é a solução final. Se eu passar um exercício assim para vocês na lista, a resposta final seria essa. Então, de fato, C1 é igual a isso, C2 é igual a isso, portanto, W é 3μ menos ni. Então, esses são os C1 e C2 lá do início da questão, certo? Tá bem quente hoje, né? Bom, aí eu deixo esse exercício 10 aí para vocês como exercício. Deixo esse exercício como exercício, tá? Vocês treinarem. A dica seria montar um sistema. Não, Anderson, a avaliação vai ser uma lista que eu vou enviar esse fim de semana agora. Vocês vão ter uma semana para fazer e vai valer 10, tá? Vai ser só isso. E aí fechou a disciplina. Bom, esse exercício 10 aqui dá para vocês montarem um sistema só com as duas primeiras coordenadas. E aí nesse sistema vocês determinam quem é C1 e C2. E sabendo quem é C1 e C2 dá para encontrar o K. Entendeu? Fica aí a dica. Bom. Ainda não, tá off ainda. Mas eu deixei os gabaritos lá e você pode ter uma ideia comparando, tá? O gabarito com a sua resposta. Deixa eu só mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que faria essa questão 10. Como é que faria isso? Pega o V e diz que ele é igual a C1 vezes μ mais C2 vezes ni. Tá? Aí daqui, quando vocês compararem menos 8, 14 e K, vai ser C1 vezes μ, que é 2 menos 3 e 2, mais C2 vezes ni, que é menos 1, 2 e 4. Aí daqui, com as duas primeiras coordenadas, vem um sistema linear que permite determinar quem é C1 e C2, tá? Aí, com esses C1 e C2, o K vai ser simplesmente 2C1 mais 4C2. Por quê? Porque essa coordenada vai ser C1 vezes essa coordenada, mais C2 vezes essa coordenada aqui, certo? Então fica aí a minha dica para vocês fazerem esse exercício, tá? Vamos fazer o 16. Classifique os seguintes subconjuntos do R2 em LI ou LD. Nós vamos aprender quando a gente estudar a base que como o R2 tem dimensão 2, qualquer conjunto que tiver um número diferente de 2 de elementos vai ser LD. Então a letra A, como só tem um elemento, ela é LD, e a letra D, como tem 3 elementos, com certeza... Aliás, se tiver um número maior, a letra A não, mas a letra D com certeza é LD. Se tiver mais de 2 elementos, com certeza é LD. Mas a gente ainda não estudou isso, então vamos fazer do jeito... enfim, completo. Então vou fazer para vocês a letra A e a letra D. Como é que a gente classifica esses conjuntos em LI ou LD? A gente pega uma constante, multiplica pelo vetor, no caso só tem 1 e 3, né?
Se tivesse mais vetores, eu colocaria C2 vezes o outro vetor, etc. E igualamos a zero, tá? Mas como só tem um, então eu vou igualar essa combinação linear aqui a zero. E aí, C1 vezes esse vetor fica C1, 3C1. Igual a zero, que na verdade é o vetor nulo, que tem coordenadas 0 e 0. Igualando as componentes, para quem não lembra, essa equação aqui de cima é a condição para descobrir se é LE ou LD. Certo? Então nós vamos trabalhar a partir dessa condição. Agora, igualando as componentes, boa noite, Augusto. Igualando as componentes, a gente vê então que a primeira coordenada C1 vai ser igual à primeira coordenada do vetor do lado de lá, que é 0. E ao mesmo tempo 3C1, que é a segunda coordenada do vetor da esquerda aqui, vai ser igual à segunda coordenada do vetor de lá, que também é 0. Então a única conclusão que a gente chega passando esse 3 dividindo é que de fato C1 é igual a 0. Como C1 é igual a 0, então todas as constantes da combinação linear são nulas. E isso daqui corresponde então à definição de linearmente independente. Essa é a definição de um conjunto linearmente independente, tá? É que todas as constantes dessa combinação linear dos elementos desse conjunto vão dar zero quando a gente igualar esse conjunto a zero. Certo? Então essa foi a letra A. Vou deixar a letra B e a letra C como exercício para vocês e vou fazer a letra D. Então vamos lá fazer a letra D. Agora a gente precisa... Tem três vetores, então nós vamos pegar C1 vezes o primeiro vetor, que é 1, 0, mais C2 vezes o segundo vetor, mais C3 vezes o terceiro vetor, e vamos igualar isso a zero. Essa é a condição para verificar se é LI ou LD. Se todos os três derem zero, né, só lembrando aqui, se todos os três derem zero, aí o conjunto é LI, apenas lembrando, tá? E se pelo menos um for diferente de zero, se pelo menos um desses aqui, C1, C2 e C3, for diferente de zero, aí o conjunto vai ser LD. Vocês estão acompanhando aí? Deu para entender a diferença? Tá? Alguma dúvida? Então o que a gente tem que fazer é simplesmente trabalhar nessa combinação linear e igualar a zero. Então no primeiro vetor ali vai ficar C1 e 0, né? No outro vai ficar menos C2 e C1 e C2. E no outro vai ficar 3C3 e 5C3 igual a zero, tá? Então agora somando
fica C1 menos C2 mais 3C3 na primeira coordenada, porque eu vou somar a primeira coordenada de cada um. Essa mais essa vai dar essa aqui, né? Depois, essa 0 mais C2 mais 5C3 vai dar essa aqui. E tudo isso vai dar o vetor nulo, que na verdade é o vetor que tem duas coordenadas iguais a zero. Certo? Então agora nós obtivemos um sistema. Se a gente igualar essas componentes, a gente vai obter um sistema, né? Onde essa segunda coordenada vai ser igual a essa segunda daqui, que é zero. E a primeira de lá vai ser a primeira daqui de baixo, da lado direito aí, que é zero também. Certo? Então a gente vai obter um sistema C1 menos C2 mais 3C3 igual a zero, e a outra vai ser menos, perdão, C2 mais 5C3 igual a zero também. Então, esse sistema ele tem mais equações do que incógnitas, tá? 3 incógnitas. E só duas equações. Então esse sistema tem infinitas soluções. Certo? Já que ele não é impossível, né? Que seria a única outra possibilidade é que ele fosse impossível, mas ele não é impossível porque uma equação não contradiz a outra. Então, nesse ponto, se existem infinitas soluções, então já dá para ver que é LD, na verdade. Porque se fosse ali, só teria uma solução, que é C1 igual a C2 igual a C3, igual a zero. Se fosse LI. Mas não é, porque essa não é a única solução, são infinitas. Tá? Então como é que a gente poderia verificar isso? É que existe uma liberdade. A gente poderia dizer, por exemplo, que C2 é igual a menos 5C3, substituir na primeira, obteríamos C1 menos C2, vai ficar C1 menos 5C3 mais 3C3 igual a zero, ou seja, C1 mais 8C3 igual a zero, então C1 igual a menos 8C3, certo? Então, a gente poderia ter quaisquer valores em função de C3, ó. A gente poderia ter um valor C1 menos 8C3, C2 igual a menos 5C3 e o C3 que pode ser qualquer valor. Então, como ele pode ser qualquer número real, a gente pode escolher um exemplo. Por exemplo, a gente poderia escolher C3 igual a 1, o que implicaria, tá? Esse C3 igual a 1 implicaria então que o C2 vai ser menos 5 vezes C3, então vai ser menos 5 vezes 1, que é menos 5. E o C1 seria menos 8 vezes esse C3, então seria menos 8. Consequentemente, a única conclusão possível é que esse conjunto é LD. Porque a condição para ser LI é que todos fossem zero. Mas como a gente encontrou uma solução em que nem todos são zero, ele é LD. Tá? Então isso significa que nós provamos
aqui que esse conjunto A aqui é LI, porém esse conjunto D é LD. Aí esses dois aqui eu deixo como exercício para vocês. Esse aqui também. Pegar isso daí que eu falei hoje e exercitar, tá bom? Ai. Vamos só ver aqui mais um exemplo, então. Classifique os seguintes subconjuntos do R3 em LI ou LD. Vamos fazer a letra B. Então, como é que eu faço? Eu monto uma combinação linear e igualo a zero. Porque essa vai ser a condição para eu determinar se o conjunto é LI ou LD. Então, isso vai ficar C1 menos C1, C1 mais menos C2, C2, C2 igual a zero. Então, somando vai ficar C1 menos C2, vírgula, menos C1 mais C2, vírgula, C1 mais C2, tudo isso igual a zero. Só que na verdade esse zero ele é o vetor nulo que tem três coordenadas iguais a zero, porque é o vetor nulo de um outro espaço agora que é o R3. Então, igualando componente a componente, como a gente tem feito nos exercícios até agora, a primeira componente é C1 menos C2 é igual a zero. A segunda componente é menos C1 mais C2 igual a zero. E C1 mais C2 igual a zero. Notem que existe uma redundância aqui. Entre essas duas equações existe uma redundância. Por quê? Porque essas equações elas são equivalentes. Tá? Então essas duas primeiras equações elas são equivalentes. Por que eu sei que elas são equivalentes? Por quê? Porque se eu multiplicar a primeira por menos 1, eu obtenho a segunda equação. Pessoal, não sei se eu vou conseguir terminar a aula porque eu tô com uma dor aqui, eu tô sentindo que é nas cordas vocais aqui, tá? Tô sentindo lá, eu não sei se eu vou conseguir terminar. Se começar a incomodar muito, eu vou ter que parar aqui. Mas enfim. Então, como essas equações elas são redundantes, a gente pode escolher só uma delas, tá? Ah, tá aqui.
Não, pois é, eu sei como é também essa dor na garganta, mas não é lá em cima não, é bem aqui assim mesmo, sabe? No pescoço aqui. Eu sei que é em cima da corda vocal que dá pra sentir tremida. Questões de ser professor, faz parte. Então eu vou escolher essa primeira equação aqui e a terceira, né? Então escolhendo a primeira e a terceira fica C1 menos C2 igual a zero e C1 mais C2 igual a zero. Eu já peguei a virose já. Pode crer. Então resolvendo esse sistema, pessoal, que eu vou deixar para vocês como exercício. Tá? Resolvendo dá para descobrir que essas duas constantes vão ser zero. Então, como essas são as duas constantes lá da combinação linear, isso significa que o conjunto é linearmente independente. Então, a conclusão é que esse conjunto da letra B é um conjunto LI, certo? E aí eu vou deixar os outros como exercício para vocês. A questão é essa: monta uma combinação linear igual a zero, analisa o sistema para descobrir se as constantes vão ser todas zero. Se forem todas zero, é LI. Se pelo menos uma das constantes não for zero, é LD, certo? Aí eu preparei um exemplo aqui para vocês, usando matrizes. Deixa eu só espaçar mais aqui. Nossa, que exagero. E aumentar um pouquinho. Aí, agora está melhor de ver. Diga se o conjunto A abaixo é LI ou LD. Então isso é um espaço vetorial, né? Isso, no caso aqui, o nosso espaço vetorial qual é? É o espaço das matrizes 2 por 2, certo? Esse é o nosso espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Vejamos então como é que resolve esse exercício. Mesma coisa, a gente pega esses três vetores, entre aspas, né, por serem elementos de um espaço vetorial, a gente chama de vetores. E a gente monta uma combinação linear com eles. Como são três, vamos chamar de C1 vezes o primeiro, entre aspas, vetor, mais C2 vezes o segundo vetor, mais C3 vezes o terceiro vetor, e isso vai dar zero. Lembrando que isso é sempre o zero desse espaço vetorial aí, tá? Então a primeira matriz a gente vai multiplicar elemento a elemento, vai ficar 0 no primeiro, 2C1 no segundo, 3C1 no terceiro, C1 no quarto. Aqui vai ficar C2, o resto vai dar 0. E o outro vai ficar menos C3 em cima, menos C3 aqui embaixo. E o resto é 0. E isso vai dar o zero do espaço vetorial, que isso é uma coisa também para vocês atentarem. É o zero desse espaço. Então, na verdade, é a matriz nula de mesmo tamanho dos outros vetores aí, que é 2 por 2, tá? Então isso vai dar, na verdade, para a gente 4 equações, mas vamos primeiro somar essas três matrizes. Então, somando, fica 0 mais C2 menos C3, então vai ficar C2 menos C3 aqui, né? Depois 2C1 mais 0 mais 0,
2C1. Depois aqui 3C1 mais 0, 3C1. Depois aqui no outro elemento, C1 mais 0 menos C3, vai dar C1 menos C3. Certo? E isso tudo é igual a matriz nula 2 por 2, que é 0, 0, 0, 0. Então, com isso, nós obtemos 4 equações, se vocês repararem, né? Que nós vamos igualar componente a componente, sempre. A gente obtém então 4 equações que vão ser C2 menos C3 igual a 0, 2C1 igual a 0, 3C1 igual a 0 e C1 menos C3 igual a 0. É um sistema, 4 equações e 3 incógnitas. Na verdade, essas equações aqui elas são redundantes, né? E as duas implicam que simplesmente C1 igual a 0. Agora, sabendo que C1 igual a 0, nós podemos pegar essa equação, juntar com esse fato de que C1 é igual a 0, e ver então que 0 menos 3C3 igual a 0, e que, portanto, né, passando menos 3 dividindo, C3 também é 0. Agora, da primeira equação, C2 menos C3 igual a 0, substituindo esse C3 aqui, C2 menos 0 igual a 0, portanto C2 igual a 0. Então a conclusão que a gente chega é que as três constantes são iguais a 0. Então C1 é igual a C2 igual a C3 igual a 0. E portanto esse conjunto é LI. Beleza, pessoal? Tá dando para acompanhar esses exemplos de LI e LD aí? Alguma dúvida? Não? Se houver, é só falar. Bom, então vamos à noção de subespaço vetorial. Primeiro nós temos uma noção inicial de o que é um subespaço vetorial, e ele é o seguinte, ó. Primeiro é o seguinte, suponha que nós temos um espaço vetorial que nós vamos chamar de V, certo? Um subespaço de V subespaço vetorial de V é um subconjunto de V que também é ele mesmo um espaço vetorial.
Aí a gente bota um asterisco aqui, porque na verdade ele tem que ser com as mesmas operações, né, de V. E também o mesmo vetor nulo e inverso. Então tem que ter os mesmos vetor nulo e inverso, tá? Isso é um subespaço vetorial, tá? Então, nós vamos ver, a partir de agora, vários exemplos de subespaços vetoriais. Vocês ainda lembram o que é subconjunto? Um subconjunto é uma parte de um conjunto, né? Eventualmente, essa parte pode ser igual ao todo. Então, eu já adianto para vocês que todo espaço vetorial é um subespaço de si mesmo. Porque ele é um subconjunto de si mesmo e ele é um espaço vetorial, né? Então isso é o que a gente chama de subespaço trivial. Mas para determinar isso, nós precisamos ter um critério para saber se um conjunto é um espaço vetorial. Então nós fazemos o seguinte: considere V um espaço vetorial dado, né? Ou seja, o problema, a situação vai nos dizer, o espaço é esse aqui. E considere também S um subconjunto de V. Ou seja, S está contido e pode eventualmente ser igual ao próprio V. Não necessariamente igual, mas pode ser igual. E eu acho que eu não usei essa notação, então vou continuar usando isso aqui. Subconjunto de V. Tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, que S é um subconjunto, é um subespaço aquela lá é a definição. A partir daquela definição, a gente pode demonstrar esse critério aqui, que é na verdade o método que a gente usa para demonstrar se é ou não subespaço, né? Então S é subespaço de V quando acontece o seguinte, ó, quando acontecem três condições. Então tem a primeira, que deve ser verificada, é o seguinte, que o elemento nulo de V pertence a S, ou seja, 0 pertence a S. Essa é a primeira coisa. Tá? Tem que verificar se o elemento nulo pertence a esse conjunto. A segunda coisa é o seguinte: dado um escalar, ou seja, um número, lambda, vamos supor um número real, né? E dado qualquer vetor U desse conjunto S, deve-se verificar o seguinte, que lambda vezes U ainda é elemento de S. Tá? E a terceira condição é a seguinte: dados dois vetores quaisquer de S, ou seja, dados U e V que pertencem a S, sua soma deve também pertencer a S. Ou seja, dados U e V em S, a soma U mais V deve também pertencer a S. Beleza? E é assim que a gente descobre se um conjunto é ou não subespaço de um espaço vetorial.
Aí eu vou mostrar para vocês agora, em primeiro lugar, os chamados subespaços triviais, tá? Então, eles são dois. Esse conjunto aqui, formado exclusivamente pelo vetor nulo, estamos considerando um espaço vetorial qualquer aqui, certo? Num espaço vetorial qualquer, esse conjunto formado apenas pelo vetor nulo é um subespaço de V. Por quê? Porque se verifica essas três condições. É ou não é verdade que o vetor nulo pertence a esse conjunto S aqui? Pertence. Aliás, só tem ele. Se a gente pegar qualquer número escalar aqui, lambda, e multiplicar por qualquer vetor desse S, vai ficar na verdade lambda vezes zero, que vai dar o próprio zero que já está lá no S. Então verifica a segunda também. E essa aqui é para rachar o cérebro. Pega dois vetores aqui e soma. Só tem o zero, então a gente só pode somar 0 mais 0, que vai dar 0. Então a soma também pertence a S. Então isso demonstra que de fato ele é um subespaço vetorial. O outro subespaço trivial de qualquer espaço vetorial é ele mesmo, certo? E para isso a gente não precisa nem verificar aquelas três condições. Por quê? Né? Porque de fato V é subconjunto de V e é um espaço vetorial, né? Né? Então, se ele é um subconjunto dele e ele é um espaço vetorial, então ele é um subespaço. Então V é subespaço de si mesmo. Certo, galera? Então todo espaço vetorial ele tem pelo menos dois subespaços triviais, não necessariamente distintos, né? Porque se o V for o próprio 0, 0, então ele só tem um subespaço que é ele mesmo, que coincide com esse aqui, né? Agora, se for um espaço vetorial não trivial, ele vai ter pelo menos dois subespaços, que é o espaço formado exclusivamente pelo vetor 0 e ele próprio, né? Então, esses são exemplos de espaços vetoriais. Bom, então deixa eu só concluir. Se esse vetor ele não é o conjunto, se esse espaço vetorial não é o conjunto formado exclusivamente pelo vetor nulo, então ele possui pelo menos dois subespaços. Que a gente poderia chamar assim, S1, que é o espaço formado só pelo zero, e S2, que é o próprio espaço vetorial, certo? Dois subespaços. Beleza. Agora, pessoal, vamos ver, então, vamos considerar aqui o espaço R2. Aliás, vamos considerar um espaço vetorial genérico. Se a gente pegar nesse espaço vetorial V genérico, genérico entre aspas, porque na verdade eu estou supondo que ele não é o espaço trivial, e vamos pegar nesse vetor, nesse espaço vetorial, um vetorzinho V desse espaço,
que seja também diferente do vetor nulo, tá? Se a gente fizer isso, esse conjunto aqui que eu vou chamar de R, aliás, vou chamar de S, que aí já fica como subespaço, que é o conjunto de todos os lambdas vezes esse vetor, onde lambda é um número real. Esse conjunto ele se chama reta que passa pela origem. Reta que passa pela origem. O que é a origem? A origem é v igual a zero, né? É o vetor nulo. Na direção de v. Esse conjunto é um subespaço, tá? Então qualquer espaço vetorial que tiver pelo menos um vetor não nulo tem mais esse subespaço aqui que se chama reta que passa pela origem. Por que ele se chama reta? A gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco chegou, daqui a pouco é agora. É pelo seguinte, vamos imaginar que a gente tem o R2 aqui. Deixa eu desenhar, senão vai ficar podre. Então esse aqui é o R2, turma, tá? Esse aqui representa o R2, o plano R2. Vamos imaginar então um vetor aqui que poderia ter, por exemplo, essas coordenadas aqui, ó. Vamos supor que sejam 3 e 1. Então isso vai ser um vetor U, e esse vetor U tem coordenadas 3 e 1. A reta que passa pela origem na direção de U vai ser essa aqui, ó. Tá? Até doido, tem que dar aula muito tempo para fazer isso aqui na mão. Fala sério, né? Bom, esse conjunto que é a reta que passa pela origem na direção de U é um subespaço vetorial, tá? Essa reta é um subespaço de R2. E o que representa essa reta? Essa reta representa o conjunto de todas, vamos chamar essa reta de S. Essa reta S representa o conjunto de todos os vetores da forma lambda U, onde lambda é um número real. Que diabo significa isso? Significa o conjunto de todos os vetores tá legal, que são múltiplos de U. Certo? Por quê? Porque o 2U vai estar aqui, né? 2U vai ser para lambda igual a 2. Então ele vai estar bem aqui, ó. 2U, que significa tomar lambda igual a 2. O 3U vai estar bem aqui, que significa tomar lambda igual a 3. O menos U vai estar para o lado daqui, que significa tomar lambda igual a menos 1. Dá para entender, pessoal? E a própria origem vai fazer parte, que basta tomar lambda igual a 0. E aí lambda vezes U vai dar o vetor nulo. Vocês estão conseguindo entender por que isso aí é um subespaço vetorial? Certo? Bom, então,
Como é que a gente demonstra que esse conjunto é um subespaço vetorial? Como é que a gente demonstra isso? É o seguinte, então esse conjunto S, ele é o conjunto de todos os lambdas vezes U, né? Onde esse lambda, ele pertence a R, né? E onde U é esse vetor 3, 1. Então nós temos que verificar aquelas três condições. 1, né? Prove que 0 pertence a S. Como é que a gente faz isso? Né? A gente tem que mostrar que 0 é um elemento desse conjunto. E por que que ele é? Porque lambda pode ser qualquer número real. Então, se lambda é igual a 0, então o vetor nulo ele vai ser, na verdade, lambda igual a 0, né, vezes U. E isso mostra, então, teu notebook vai jogar no Vasco. Deixa eu ver se eu entendi. É porque ele vai cair? Tá caindo, é isso? Não entendo muita referência de futebol. Ah, tá. Imaginei. A língua portuguesa é uma mistura do português de Portugal com as centenas de línguas indígenas e línguas que vieram do continente africano. Mas acho que 50% é futebol, né? Tá, beleza. Então, vocês conseguiram entender por que que essa linha aqui mostra que o zero pertence a esse conjunto? Deu para entender? Basta escolher lambda igual a zero. Se o lambda for igual a zero, eu vejo que o lambda, o zero, o vetor nulo, né, do R2, ele pode ser escrito na forma de um elemento de S, que é lambda vezes U, bastando para isso eu escolher lambda igual a zero, tá? E então isso vai ser um elemento de S. Com isso eu mostro que zero é um elemento de S, zero pertence a S, que é o que eu queria demonstrar, tá? O segundo passo seria mostrar que dado um escalar qualquer, né, gama, para não confundir com o lambda que já está lá em cima, e dado um certo vetor U em S, eu tenho que mostrar que gama vezes U pertence a S. E como é que eu faço isso? Basta eu verificar que gama U pode ser escrito como lambda vezes U, bastando para isso eu escolher que lambda seja igual a gama. E esse elemento aqui pertence a S, portanto, esse elemento também pertence a S. Em outras palavras, a segunda exigência nada mais é do que a própria definição desse conjunto, né? De fato, qualquer múltiplo de U vai ser elemento de S, e é isso que está pedindo na segunda. Então, a única verificação que vai exigir da gente fazer um cálculo mesmo é a terceira. A terceira que diz assim, né? Dados U e V em S, mostre que a soma deles pertence a S. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Não, vamos chamar de U e V não, senão vai confundir. Vamos chamar de A e B. Então, dados A e B vetores nesse... Aliás, A e B, vamos chamar assim.
mostra que a soma A mais B pertence a esse conjunto. Então, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte: se o A é um elemento desse conjunto, isso significa que ele pode ser escrito como lambda vezes esse vetor U. Vamos chamar de lambda A, que é o número, é o lambda associado a esse vetor A, certo? E que B pertence a S. Então, B ele também vai ser dessa forma, vai ter um certo lambda, que eu vou chamar de lambda B, também vezes esse vetor U. Então, se eu somar esses dois vetores A mais B, eu tenho que mostrar que ele pode ser escrito dessa forma, um número vezes U. Então, A mais B vai ser lambda A vezes U, mais lambda B vezes U. Aí eu boto U em evidência, fica lambda A mais lambda B vezes U. Mas eu posso muito bem chamar essa soma de lambdas de um outro número lambda. Então isso vai ser lambda U, que obviamente é um elemento de S. Então isso conclui a demonstração de que, de fato, a reta que passa pela origem é um subespaço do R2. E essa direção que eu escolhi, ela é arbitrária, tá? Teria funcionado com qualquer vetor diferente de zero. Então, na verdade, qualquer vetor diferente de zero no plano, ele determina um espaço vetorial. Ou seja, todas as retas que passam pela origem do plano são subespaços vetoriais. Talvez vocês precisem de alguns segundos para digerir isso que eu falei. Todas as retas que passam pela origem são subespaços vetoriais, certo? Então, o próprio eixo x é um subespaço vetorial, que é o conjunto de todos os múltiplos de i chapéu. Isso é o eixo x, né? O eixo x é o conjunto de todos os múltiplos de i chapéu, que são os vetores dessa forma, x, y. O eixo y é o conjunto de todos os múltiplos do vetor j chapéu. Tá? Então o eixo x e o eixo y são cada um subespaço vetorial do R2. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Eu tô falando grego. Eu sei que eu botei umas letras gregas aí, mas não sei se eu tô falando grego. Eu até comecei a aprender no Duolingo, né? Eu aprendi Kalimera é bom dia, Kalispera é boa noite, tipo good evening do inglês, né? Chegando. Aí se tu estiver saindo, se tu estiver indo embora dando tchau, boa noite, é Kalinirta. Eu tô aprendendo, mas eu não sei ainda o suficiente para falar grego, então eu acho que eu não falei grego ainda. Aqui não. Ai, ai. É, Duolingo é bom. Teve uma vez que eu tentei aprender francês, aí eu fiquei uns 6 meses falando La pomme est rouge. La pomme est rouge. Quer dizer, a maçã é vermelha. E eu aprendi isso basicamente em francês. Beleza, pessoal? Isso daqui, um livro que tem muito exemplo de subespaço é o Boldrini, tá? Eu não quis adotar esse livro na nossa disciplina porque eu acho ele um pouco pesado. Tá bom, Atos, boa noite. Depois você vê o resto. Mas o livro do Boldrini, ele é bom para ver exemplos, tá? Deixa eu só mostrar para vocês esse livro, caso vocês não conheçam. Eu acredito que tenha na Biblioteca Central. Tá, esse livro aqui tem na Biblioteca Central. O Boldrini, ele tem muitos exemplos, tá? De subespaços. Então, quem quiser se aprofundar nessa banido até 2 de fevereiro, é complicado. Eu emprestei um livro ano passado, fiquei banido 4 meses, mas já voltei. Posso emprestar de novo. Tá, pessoal, eu tô divagando, desculpem aí se eu falei muita besteira, mas o foco que eu queria dar para vocês é o seguinte: nesse livro tem muitos exemplos, tá? Álgebra linear, a gente fala Boldrini, que é o nome do primeiro autor, né? Como figura de linguagem, mas são 4 autores, enfim. Esse livro é muito bom para ver exemplos de subespaços, tá?
Mas eu acho que por hoje, acho que a gente vai ficar só com esses exemplos aqui, tá bom? Eu vou só comentar com vocês que então nós já descobrimos quais são todos os subespaços de R2. Nós já descobrimos quais são todos os subespaços de R2, né? Por quê? Ainda não posso demonstrar isso ainda para vocês, mas é o seguinte, ó, o vetor nulo, né, é um subespaço. Depois a gente tem as retas que passam pela origem. E depois a gente tem o próprio R2, tá bom? A gente pode demonstrar isso aqui depois que a gente estuda o conceito de dimensão. Mas, enfim, a gente não precisa esperar até lá para dizer isso. Então, todos os subespaços de R2 são o conjunto formado apenas pela origem, né? Depois as retas que passam pela origem e depois o próprio plano R2. Retas, mas não é qualquer reta, é somente aquelas que passam pela origem, tá? E o próprio plano R2. Então, esses são todos os exemplos de subespaços do R2. Aí no R3, os subespaços de R3 eles vão ser o vetor nulo, as retas que passam pela origem também vão ser, além disso, os planos que passam pela origem também vão ser subespaços. E além desses todos, só vai ter o próprio R3, certo? Então esses vão ser todos os subespaços, na verdade, não são exemplos, né? São todos os subespaços do espaço R3. Beleza, pessoal? Então notem que o subespaço ele é uma coisa grande, tá? Então se tiver um exercício assim para vocês, ó, tá aqui o R2. Diga se esse segmento de reta aqui é um subespaço de R2. Com certeza a resposta é não, tá? E a gente ainda faz uma cara feia para isso, certo? Não pode. Por quê? Porque ele não vai ser uma reta, certo? Somente se for uma reta que vai ser subespaço. Por quê? Porque tem aquela exigência de que todo múltiplo vai pertencer. Então, como é que esse vetor pertence? Esse vetor que acaba aqui pertence, mas o dobro dele não pertence, tá? Então, por esse motivo, o segmento de reta não pode ser um subespaço. Beleza? Tá? Agora, os subespaços de M32. Vamos ver alguns exemplos. Então, um exemplo seria a própria matriz, né? 3 linhas. Esse conjunto formado só pela matriz nula, que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, seria isso aqui. Isso daqui, que eu poderia escrever simplesmente como sendo a matriz nula. Isso seria um subespaço, né? Um subespaço trivial. Aí o outro subespaço trivial é o próprio espaço, como a gente viu, né? Então esse aqui seria um outro exemplo. Aí um exemplo mais interessante. O que seria... Olha só, pessoal, como os nomes da álgebra linear, às vezes, se a gente não entender, eles podem bugar um pouco o nosso cérebro, tá? O que seria a reta que passa pela origem aqui?
vamos dizer, a reta que passa pela origem na direção dessa matriz aqui. Na direção dessa matriz aqui, tá? Na direção dessa matriz, vamos chamar ela de M, né? De muita criatividade, vamos chamar de A. 1, 0, 2, 3, menos 1, 5. O que seria a reta que passa pela origem na direção dessa matriz? Né? Essa reta, ela seria um conjunto S, que é o conjunto de todos os múltiplos dessa matriz, onde esse lambda é um número real. Então, se eu multiplicar essa matriz por 2, se eu multiplicar ela por menos 7, se eu multiplicar ela por π, tudo isso vão ser elementos desse subespaço, que é a reta que passa pela origem. Então, a gente chama de reta, mas não tem nada a ver com reta, tá? É um conceito algébrico. Vai ser um subconjunto aí, formado por todos os múltiplos dessa matriz, tá? Então, isso vai ser um exemplo de subespaço.